Olá, boa tarde. Espero que todos estejam bem. Nós estamos avaliando aqui os danos que aquele momento fatídico no Salão Oval da Casa Branca trará para a Ucrânia, né? Tem coisas ruins e tem coisas boas. As coisas ruins é que a Ucrânia realmente precisa dessa ajuda americana. E as coisas boas é que isso aparentemente está unindo mais a Europa em torno da Ucrânia. E a Europa está tendo que assumir agora uma responsabilidade diante do avanço russo e buscando a sua própria segurança e a segurança da Ucrânia, ou seja, da Europa em geral. E isso inclui a Ucrânia. Então a gente viu hoje que a Ucrânia deu um passo atrás, né? O Zelensky deu um passo atrás, falando que aceitaria conversar com os Estados Unidos novamente, fazer o acordo. E ao mesmo tempo, a gente viu que os Estados Unidos suspende a ajuda militar à Ucrânia, né? Então, no The Kyiv Independente, a notícia é que provavelmente a suspensão da ajuda militar à Ucrânia pelos Estados Unidos afetarão também os civis ucranianos na linha de frente. Eu quero pedir a todos aí para deixar a sua curtida, o seu like, né, comentar, compartilhar e nos apoiar, hein, para que a gente continue fazendo esse trabalho, né? Então, ou seja, no The Kyiv Independente, ele traz hoje essa notícia, né? Cortes de Trump pode afetar os civis na linha de frente. Então a gente vê o seguinte, que o congelamento de armas do presidente Donald Trump está alarmando os ucranianos, que recorrem à defesa aérea dos Estados Unidos para evitar o pior dos ataques de mísseis da Rússia. Um representante da Casa Branca, em 3 de março, anunciou uma pausa na ajuda armamentista dos Estados Unidos à Ucrânia, após um encontro desagradável entre Trump e seu vice-presidente J.D. Vance e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no Salão Oval da Casa Branca na semana passada. A diretiva é supostamente imediata e afeta 1 bilhão em ajuda armamentista, incluindo o que já está em trânsito, principalmente pela Polônia. Os detalhes de quais armas exatamente são afetadas pela decisão não estão totalmente claros. A maioria dos carregamentos de armas letais e artilharia dos Estados Unidos para a Ucrânia já foi entregue. Vários veículos dos Estados Unidos continuam em reparo na Europa, mas os carregamentos já diminuíram radicalmente nos últimos meses e a Ucrânia saiu da dependência dos Estados Unidos para grande parte do armamento que a Ucrânia precisa para continuar lutando. A Europa poderia substituir as armas dos Estados Unidos, especialmente dado a nova vontade política de rearmar a União Europeia. E a gente viu aí que a União Europeia anunciou um possível investimento de 800 bilhões de euros, né, em novos armamentos para a Ucrânia e para a União Europeia. A União Europeia quer aumentar os seus investimentos, os seus gastos militares. Mas, para a defesa aérea que protege a cidade ucraniana de ataques aéreos russos mortais, ninguém pode substituir os Estados Unidos, que são os Patriots, né? E precisa dos Patriots, precisa de mísseis, né, antiaéreos para defender a Ucrânia. E a gente sabe da importância desses mísseis por conta da sua precisão. Penso que será muito desagradável, mas isso não quer dizer que perderemos a guerra amanhã sem isso, diz Serri.
Um piloto de drones baseado em Kharkiv, cujo sobrenome não foi divulgado por motivos de segurança. Mas a situação na retaguarda será visivelmente pior, já que a grande defesa aérea cobre as cidades. Então a gente viu aí, né, essa dificuldade, né? Isso significa mais pressão sobre a cidade e os civis. É o que essas notícias trazem. A defesa aérea ajuda a proteger a produção local de armas da Ucrânia. Também impede a Rússia de atingir usinas de energias e lares civis à vontade. Serão tempos difíceis, mas lidaremos com isso, diz outro soldado com um indicativo de chamada Artem, cujo nome real não está sendo divulgado. Significa mais pressão sobre a cidade e os civis. E a Ucrânia sobreviverá. A gente já viu países com mais dificuldade do que a Ucrânia, por exemplo, o Afeganistão já foi invadido por duas grandes potências, né? A Rússia e os Estados Unidos. E tanto a Rússia quanto os Estados Unidos perderam para os afegãos. Talvez a Ucrânia devesse buscar algumas táticas com eles para poder superar esse momento difícil, né? De acordo com o Departamento de Estado, o governo Biden supervisionou a entrega de 3 sistemas de defesa aérea Patriot e 12 NASAM após o início da guerra em grande escala, juntamente com uma série de outros mísseis terra-ar mais baratos e armamento antidrone. Bom, o pessoal falou muito mal do Biden, né? Ele tem lá os seus problemas. Acho que poderia ter dado armas mais potentes, que atinjam uma distância maior, permitido os ucranianos usar. Ele não o fez. Mas, de certa forma, aparentemente, parece que ele apoiou mais os ucranianos ainda do que o atual presidente, né? Garantir o fornecimento de mísseis Patriot é nosso ponto vulnerável, disse Dmytro Zamayov, um analista militar ucraniano ao Kyiv Independent. Nossos grupos móveis estão demonstrando alta eficiência com nossas, né, grosso modo, armas pequenas. São mais as armas de ombro, né, aquelas armas de porte menor, né, de porte móvel, né? Em abater drones, disse Zimael, mas mísseis balísticos russos, especialmente aqueles que alcançam nossas cidades em minutos, ainda estão sendo interceptados por sistema Patriot. Né? Considerando o estoque e a reposição de suprimento, as autoridades ucranianas estão muito mais confiantes em suas habilidades na linha de frente do que na defesa aérea. Zelensky acessou o Twitter em 4 de março pedindo a Trump que fizesse um acordo em que os primeiros estágios poderiam ser a libertação de prisioneiros e trégua no céu. Proibição de mísseis, drones de longo alcance, bombas de energia e outras infraestruturas civis. A trégua no mar imediatamente se a Rússia fizer o mesmo. Eu diria que o impacto da suspensão da ajuda militar dos Estados será perceptível na frente de batalha em 1 ou 2 meses. No máximo, estimou Justin Brook, pesquisador sênior da Royal United Services Institute, sediado em Londres. Uma suspensão de cooperação de inteligência ou uma decisão de desligar o serviço Starlink teria os efeitos militares muito mais imediatos e sérios. É uma ameaça que já foi relatada anteriormente, mas depois negada por Elon Musk, o dono da empresa SpaceX, que fabrica os satélites Starlink. Então a gente tem aí, né? De qualquer forma, será uma tragédia para os ucranianos, né? Essa interrupção dos americanos. A inteligência dos Estados Unidos sobre os movimentos russos, incluindo o fluxo de informações sobre lançamento de mísseis e ataques a locais militares, também seria difícil de replicar. Uma fonte disse à CNN que os Estados Unidos continuarão a compartilhar inteligência com a Ucrânia, apesar da decisão de Trump, mas não está claro se isso pode mudar no futuro.
o relacionamento de Trump com agências de inteligência é conhecido por ser frio. A pausa, no entanto, ainda não chegou a um ponto final. O presidente da Câmara, o republicano Michael Johnson, chamou-a de temporária ao falar em DC em 4 de março. A pausa parece ser principalmente pressão política de Trump, que está ansioso para forçar Zelensky a fazer concessões em busca de um acordo de paz. Mas o presidente ucraniano continuou a pressionar por um acordo que contenha garantias firmes de segurança para a Ucrânia, no caso de a Rússia lançar um ataque futuro. Consequentemente, Trump está se aproveitando de um impacto potencial e não real, de um corte repentino no envio de armas, diz Ron Farkas, que gerencia a logística de sistema de armas, incluindo o F-16 pela Polônia. Eu diria que não há equipamento chegando há algum tempo. Eles estão falando sobre cortar coisas que não estão acontecendo. Todo mundo está sem coisas. Farkas disse a Kiev Independente. Não estou dizendo que não há entregas chegando à Ucrânia. Estou apenas dizendo que é um gotejamento lento. Se as coisas estiverem acabando, eu começaria a receber CVs na minha caixa de entrada. Não recebi uma única ordem de interrupção de trabalho, diz Farkas, comparando os cortes da USAID no mês passado. Os contratantes de defesa dos Estados Unidos, que buscam vender suas armas, também têm mais peso sobre a atual administração e os republicanos no Congresso. Acho muito difícil acreditar que eles entrarão e cortarão os contratos de Lockheed Martin ou da Boeing, ou os contratos de Starlink de Musk, disse Farkas. Representantes do Departamento de Estado dos Estados Unidos na Ucrânia e da Defesa Aérea ucraniana se recusaram a comentar. Os departamentos de defesa dos Estados Unidos e da Ucrânia não retornaram pedidos de comentários. Quando a gente vê aí, né, essas dificuldades toda aí de comunicação, a gente espera que essa situação toda passe rapidamente, que os Estados Unidos voltem a apoiar a Ucrânia, que os dois presidentes, o ucraniano e o americano, consigam se entender, que o presidente americano converse mais com o presidente ucraniano sobre o seu plano para terminar a guerra, né? Porque eu acho que o que está faltando para o ucraniano é uma clareza nesse plano, é ele entender qual que é o plano, quais seriam as concessões que a Ucrânia teria que fazer e quais seriam as concessões que a Rússia teria que fazer. Como isso não chegou até o presidente ucraniano, né, o presidente ucraniano também se mostra difícil de confiar no presidente Trump, a decisão que pode impactar muito na Ucrânia e para a Ucrânia. Então a gente vê que os dois lados, de certa forma, têm a razão do seu pé atrás. Os Estados Unidos não querem compartilhar ideias antes de colocá-las sobre a mesa. E os ucranianos não querem estar fora dessa negociação porque temem ter que conceder território, fazer concessões, além do que os russos terão que fazer também. Então a situação é bastante complicada, mas no final eu acredito que dará certo. Os Estados Unidos também não quer perder essa guerra, né?